Hoje, vamos explorar a carreira de sucesso de Bruno Henrique. Desde sua chegada ao Flamengo, vida de luxo e fortuna, até os últimos acontecimentos que têm gerado controvérsias. Acusações de manipulação de apostas esportivas, um envolvimento com a operação Spot Fixing, estão deixando todos de olho no atacante do Flamengo. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe sobre a vida dos maiores jogadores brasileiros e mundial do futebol. Início e carreira. Nascido em Belo Horizonte, Bruno Henrique é mais um daqueles casos que provam como o futebol pode ser uma ponte poderosa entre a realidade dura e os sonhos mais altos. Vindo de uma família humilde, o garoto começou a jogar bola aos 9 anos de idade, ao lado do irmão mais velho, Juninho, nos tradicionais campos de várzea da capital mineira. A vida nunca foi fácil. Tentou uma chance no Valério Doce, clube de Itabira, mas a porta se fechou. Sem base, sem empresário, sem atalho. Bruno conciliava os jogos no futebol amador com os estudos e trabalhos informais, entre eles o de office boy. Era mais um entre tantos que sonhavam em vencer com a bola nos pés. Mas havia algo diferente nele. Foi em 2009 que sua história começou a tomar forma, jogando pelo time do seu bairro, o Inconfidência Futebol Clube. Lá, era conhecido como Bruninho, ou como os amigos gostavam de chamar, Mosquito. Apelido que veio ainda na infância, por voar entre os zagueiros adversários com sua velocidade impressionante. Mesmo ouvindo não em testes no Atlético Mineiro e América Mineiro, Bruno seguiu firme. O talento falou mais alto quando Rony, seu primeiro treinador, enxergou o brilho que muitos deixaram passar. Participando da Copa Itatiaia, um tradicional torneio de Minas, ele finalmente chamou atenção. A consagração no futebol amador veio em 2012, quando Bruno Henrique brilhou intensamente na final da Copa Itatiaia 2011, levando o Inconfidência à conquista do título. A taça teve um gosto especial. Foi levantada ao lado do irmão Juninho. Bruno foi eleito o melhor jogador da competição e o irmão, a revelação. Um momento que entraria para sempre na história da família. O desempenho chamou a atenção do Cruzeiro, que contratou o jovem meia-atacante ainda em 2012. Mas, sem espaço na equipe principal, foi emprestado ao Uberlândia. Por lá, passou a se ambientar com a vida de jogador profissional, em meio a gramados bem diferentes dos que estava acostumado. Foi no dia 10 de maio de 2015, contra o Vasco, que Bruno Henrique deu seus primeiros passos na elite do futebol brasileiro. A grande virada viria em janeiro de 2016. Com apenas uma temporada na Série A, Bruno Henrique chamou a atenção da Europa e foi contratado pelo Wolfsburg, da Alemanha, por cerca de 4 milhões de euros. Na Liga dos Campeões, brilhou ao dar uma assistência e participar diretamente da vitória por 2-0 sobre o poderoso Real Madrid. Um feito inesquecível. Após a passagem pela Alemanha, Bruno Henrique retornou ao futebol brasileiro com status de grande reforço. Em 21 de janeiro de 2017, assinou contrato de 4 anos com o Santos. O clube desembolsou cerca de 4 milhões de euros, o equivalente a um pouco mais de 13 milhões de reais, para contar com o atacante em seu elenco. Depois de uma passagem vitoriosa pelo clube santista, Bruno então começaria uma nova era em sua carreira. Flamengo. Em janeiro de 2019, o Flamengo contratava um jogador que mudaria o rumo de sua história recente. Veloz, decisivo e dono de uma personalidade marcante, Bruno Henrique chegava à Gávea para escrever seu nome entre os grandes. Logo em sua estreia, mostrou a que veio: 2 gols no clássico contra o Botafogo. Nas semanas seguintes, balançou as redes contra Fluminense e Vasco, tornando-se o primeiro jogador da história do clube a marcar 2 gols contra os 3 rivais cariocas num mesmo ano.
fechou o Campeonato Carioca de 2019 como artilheiro com 8 gols. Com uma passagem brilhante pelo clube, o craque já coleciona impressionantes 15 títulos até o momento. Se você curte Bruno Henrique, coloque aqui nos comentários os títulos que ele ganhou pelo clube. Salário e fortuna. Desde que chegou ao Flamengo em 2019, Bruno Henrique não só empilhou taças, ele também acumulou uma fortuna de respeito. Com contratos milionários, bônus por metas, premiações por títulos e campanhas publicitárias, o atacante construiu uma vida de luxo que é digna dos maiores astros do futebol brasileiro. Só o seu salário no Flamengo está avaliado em cerca de R$ 1.500.000 por mês, entre salários, luvas e direitos de imagem. Com a renovação de contrato em 2023, esse valor foi reajustado e manteve ele entre os mais bem pagos do elenco rubro-negro. Este montante ainda pode ser maior, se considerarmos os bônus por prêmios e desempenho. Certamente passa dos R$ 2 milhões. Com investimentos, contratos de patrocínio e prêmios acumulados ao longo da carreira, estima-se que a fortuna de Bruno Henrique já ultrapasse os R$ 50 milhões. E esse número pode ser ainda maior, considerando imóveis, carros de luxo e ações de marketing pessoal, levando em conta que o atleta ainda é novo. Mansão e carros. Localizada em um dos condomínios mais exclusivos da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, a mansão onde Bruno Henrique vive com sua família é avaliada em aproximadamente R$ 8 milhões. Tudo decorado com muito estilo e sofisticação, refletindo a vida de ultra-luxo do jogador. Bruno Henrique também é fã de carros de alto padrão. Entre os modelos que já foram flagrados ou especulados na garagem do craque estão Mercedes-Benz GLE 400 Coupé, avaliada em torno de R$ 600 mil, BMW X6 avaliada em até R$ 850 mil, Range Rover Velar, avaliada em R$ 500 mil. Ao todo, só os carros de Bruno Henrique somam mais de R$ 2 milhões. Escândalo sobre manipulação de resultados. Em novembro de 2024, uma operação chamou a atenção de todos os envolvidos no futebol brasileiro. A Operação Spot Fixing foi deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal, com Bruno Henrique e algumas pessoas de seu círculo íntimo no epicentro. Em 1º de novembro de 2023, durante uma partida entre Flamengo e Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Bruno Henrique foi apontado como suspeito de forçar uma falta com a intenção de receber um cartão amarelo. O jogo foi realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e para muitos, essa seria uma manobra para beneficiar apostas feitas em sites ilegais. A investigação e o indiciamento. O escândalo veio à tona em novembro de 2024, quando Bruno Henrique, seu irmão, sua cunhada e 2 amigos foram alvos da Operação Spot Fixing. A polícia alegou que as apostas esportivas estavam sendo manipuladas de maneira orquestrada e que o atleta teria forçado a situação para alterar o andamento do jogo. Em abril de 2025, o jogador foi indiciado pela Polícia Federal junto com outros 9 envolvidos. A acusação era grave: manipulação de apostas esportivas, prática conhecida no meio como spot fixing, onde pequenos detalhes de uma partida, como uma falta ou um cartão, são manipulados para beneficiar apostadores que se aproveitam dessas situações para ganhar dinheiro ilegalmente. Porém, Bruno Henrique se manifestou publicamente negando qualquer envolvimento, dizendo que as acusações eram infundadas e que sempre atuou com profissionalismo. O Flamengo também saiu em sua defesa, afirmando que o clube confiava plenamente na conduta do jogador e que tomaria as medidas legais para proteger sua imagem. O caso está em investigação e as consequências para o futebol brasileiro podem ser imensas. Se confirmado o envolvimento de qualquer jogador ou pessoa ligada ao esporte, o impacto será grande não apenas no Flamengo,
mas no futebol nacional. Mas diz você, meus amigos, o que você acha de toda essa história? Será mesmo verdade que o atleta está envolvido neste esquema? Deixe aqui nos comentários sua opinião sobre este assunto. Obrigado por chegar até aqui. Se você curtiu este vídeo, não deixe de se inscrever neste canal e deixar um like neste vídeo. Obrigado.